Irmãos, por gentileza, vamos retornar aos nossos lugares. Vamos ter tempo aqui depois do almoço, aí continua a comunhão. Amém. Irmãos, a gente vai abrir esse tempo para que os irmãos que estiveram na conferência aí dos jovens, tanto os jovens, os adultos e as crianças, possam ruminar daquilo que receberam da parte do Senhor, tanto através da vida do irmão Mac, como também da irmã Estela, como também da vida do nosso irmão Ailton. Pelos relatos que nós recebemos lá dos irmãos, foi realmente um pedacinho do céu na terra. E aí a gente quer que os irmãos que ganharam aí com certeza da parte do Senhor possam ruminar, possam dispensar aquilo que receberam lá, que vocês foram tocados. Não é para fazer uma preleção, não é para pregar novamente tudo que foi falado, mas aquilo que tocou você, aquilo que foi além das suas emoções, entendeu? Tem aquela palavra que mexeu com você e continua mexendo. Essa seja a palavra que possa ser nesse tempo ser falada aqui. Então, os jovens, os adolescentes e os adultos que estavam lá estão convidados para estarem aqui nesse tempo. E que o Senhor nos abençoe. Graça e paz. O combinado era vir os três juntos, né? Mas tudo bem. Toda vez que eu venho pra cá eu falo, né? Não adianta ficar ensaiando, pensando que vai, quando chegar em casa e quando chegar aqui a gente vai sentir o baque, né? Durante esses dias, foram dias maravilhosos, né? A gente pôde desfrutar bastante do que o Senhor tinha para nós, através dos irmãos. E foram dias maravilhosos, né? A gente pôde desfrutar no lazer, na comunhão, durante as reuniões. Foi muito glorioso, né? E vou começar a falar sobre alguns dos assuntos que me chamaram a atenção durante esses dias. E o primeiro deles foi, eu vou falar sobre uma parte específica que o irmão Mac falou, e Estela, e o que me ganhou, né? E como me ganhou. Ele falou sobre mantermos os nossos olhos nele e passarmos a ver as coisas à perspectiva dele, não da nossa. O Senhor são os olhos dos nossos corações. Tudo que vem ocorrendo é para que venhamos acordar. E o que me chamou a atenção é que todos os sinais que vemos hoje são para que estejamos alertas e diariamente preparados para a sua volta, para mostrar que quanto mais próximos e mais evidentes esses sinais estiverem de nós, mais cautelosos devemos ficar. Não nos preocupemos com os assuntos que constantemente ouvimos e que parecem até ser atuais, que não venhamos ser puxados por coisas dessa terra. Ele fez questão de enfatizar que tem muitos assuntos que hoje parecem até ser atuais. Ele citou o aborto, a homossexualidade, desastres naturais, as catástrofes que temos visto, mas que esses assuntos, perseguições, mas que esses assuntos não devem ser o motivo pelo qual nós tenhamos que nos atentar ou ficar apegados, mas sim o que o Senhor tem mostrado dele durante esse tempo. E ele falou sobre as perseguições e durante alguns tempos ele citou Nero, Vespasiano e irmãos naquela época que se manteram firmes, e por causa desses irmãos foram escritos alguns livros. Ele citou os livros, ele citou Hebreus, Mateus, Marcos, as cartas de Paulo, e esses irmãos se mantiveram porque eles olharam para o Senhor, se mantiveram focados nele. Esse foi o foco que o irmão queria que nós tivéssemos, de sempre olhar para Ele, de voltar os nossos olhos diretamente para Ele. Outro assunto que ele me chamou muita atenção é que o nosso foco esteja ligado com o propósito pelo qual Ele nos chamou. E ele perguntou e rapidamente ele respondeu, né? Qual o nosso chamado hoje?
E rapidamente ele respondeu: estarmos prontos. Hoje, o irmão Leno estava aqui domingo passado, mas em Castelo Branco eu tinha visto uma palavra que foi igualmente a que foi domingo passado, e nós temos que aproveitar as fagulhas desse tempo que temos. Tio Ailton até falou sobre um assunto engraçado, que ele falou que, não sei se foi com a esposa dele, que os dias estão acabando. Aí ela falou que os últimos segundos estão indo. Então, que venhamos aproveitar esses últimos segundos que temos para estarmos prontos, nos apresentarmos prontos diante do Senhor quando Ele voltar. E ele falou sobre viver de forma simples e sobre a mania de querer complicar tudo. O Senhor nos chamou para realizar o chamado dele e nós queremos nos preparar da nossa maneira. E o Senhor simplesmente disse: não te preocupes, eu estou com você. Novamente, foi o mesmo sentimento quando ele falou isso novamente: eu estou com você. O sentimento que eu tive na conferência, de que devemos sim nos apegar à realidade do nosso Senhor estar conosco todos os dias. E eu escrevi isso, que venhamos ter a nossa confiança totalmente depositada nele, o capacitador da boa obra, e a plena convicção de que o Senhor dos Senhores, que tem o controle de tudo e todas as coisas, nos garante que estará onde quer que estejamos, independente da nossa condição. Ele disse que estaria conosco. Que venhamos crer firmemente nessa realidade. Ele falou que, independente da nossa condição, que possamos nos encontrar uma situação difícil, de pecado. E uma coisa que me chamou, foi muito forte para mim, é que ainda que façamos a nossa cama no inferno, o Senhor nos alcançará com a sua mão de amor. Ele vai com a mão poderosa e te pega e te eleva de volta. Ele se humilha para que você venha a ser resgatado. Ele se vai o ponto mais baixo para ir pelos seus. E foi uma das coisas que muito me chamou a atenção. E em relação ao irmão Ailton também, ele falou um assunto que me chamou muita atenção. Eu vou ler aqui, O irmão Ailton falou da passagem da dracma perdida. E o que mais me chamou a atenção foi o fato da necessidade de sermos zelosos, e ressaltou nessa passagem elementos que, da forma como eu nunca tinha visto antes. O que mais me chamou a atenção nessa passagem foi o fato da necessidade de mantermos a nossa casa organizada. Ele enfatizou isso. Sobre, naquele momento ela tinha perdido a dracma, e fez com que ela pôsse as coisas em ordem, Ela precisou acender uma candeia, ela precisou de uma vassoura, e começou a procurar, e começou a mover as coisas e pôr as coisas em ordem. E quando ele falou isso, ele me veio esse sentimento, e ele disse isso, podemos estar perdidos em nós mesmos. Quando começamos a pôr as coisas em ordem, podemos achar coisas que nem sabíamos que estavam ali. Quando estamos no escuro do nosso interior, acendemos a candeia que é o nosso Senhor, que com sua luz gloriosa faz-nos ver as coisas no nosso interior, e passarmos a vassoura que é a sua palavra. E como aquela mulher, nós nos alegremos juntos, porque depois ela se alegrou e chamou todos ao seu redor. Somos um, e quando o Senhor nos ajuda a colocar as coisas em ordem, que venhamos juntos contribuir para a glória dele, na congregação dos santos. E foi isso o que eu muito ganhei, sobre colocar sempre as coisas em ordem diante do Senhor, procurar sim estar diante dele pronto, estar se preparando. E o fato de se preparar eu vou deixar para os próximos que virão, que eu sei que tem muito a dizer sobre. E que venhamos estar assim prontos hoje, que venhamos olhar hoje, e o Senhor nos chama para estarmos preparados hoje.
Outro assunto que me chamou a atenção foi uma citação que eu nunca tinha visto em Gênesis, né? Não da forma como foi dita. O Senhor, Ele fez as coisas um dia de cada vez na formação do mundo. E a mesma coisa com nós. Hoje Ele quer trabalhar hoje em um ponto específico da sua vida, e amanhã, que a Ele provém, Ele quer trabalhar novamente na sua vida. Mas que venhamos nos deter ao hoje, porque hoje estamos vivendo e hoje o Senhor quer trabalhar. É isso. Graça e paz, irmãos. Dá um pãozinho aqui, né? Pegar esse gancho. Queria agradecer primeiramente ao Senhor por ter concedido esses dias maravilhosos, né? Agradecer aos irmãos que cooperaram, né? Que o Senhor usou para poder ter tido mais uma vez essa oportunidade, né? Para nós jovens passar por mais experiências, aprendemos mais do Senhor para que possamos crescer, né? Queria falar um pouco sobre o que eu ganhei lá. Graças a Deus o Senhor usou, né, os irmãos para poder estar ali pregando, né? O irmão Mac, que veio muito de longe, né? Para poder estar ali nos ajudando, né? A crescermos mais no Senhor. Eu separei aqui, né, uns pilares aqui para falar. Tanto que eu ouvi do irmão Mac e do irmão Ailton, que fala sobre os sinais, né? Que inclui na nossa preparação, para a volta do Senhor, né? Eu vou começar aqui primeiro falando com o irmão Mac. Queria ler um versículo aqui, está em 1 João 2,28. Foi um versículo que ele usou, né, para dar iniciativa ao contexto, o que ele deu ali para nós. Amém? E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Nós sabemos que nós jovens não temos essas oportunidades assim, né? O que eu aprendi assim, né, nesse ano e nesse acampamento é que temos que aproveitar, né, cada oportunidade, porque as oportunidades não são esses momentos, esses eventos assim que o Senhor prepara para nós. Tem a ver com todo dia, né, o nosso cotidiano diário. E como foi falado aqui, né, o Senhor quer nos preparar, quer que nós estejamos prontos. Por quê? Porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, né? O Senhor disse que a sua vinda será como ladrão, né? Que a gente não preve isso. Então temos que estar ali sempre, todo dia, firmes, sem distrações, tendo o nosso melhor, nosso foco para buscar o Senhor. Aproveitando principalmente cada oportunidade, como eu falei aqui, porque todo dia é uma oportunidade, todo dia é um privilégio que o Senhor nos dá, né? O Senhor pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui, para que Ele estivesse em nós, para que estivéssemos fazendo a boa obra dele, que Ele preparou, né, para nós. E sobre os sinais, queria falar um pouco. Nós sabemos que há muitos sinais, né, hoje em dia, como guerras, doenças, perseguições, terremotos, né? E são sinais que nos apavorizam, né? Que de fato nos faz perceber que o Senhor está voltando. Mas com tudo isso, irmãos, por mais que a cada dia esteja se tornando pior, a cada dia tem o seu mal, temos que olhar para frente, né? Ou melhor, olhar para cima e lembrar que o Senhor está conosco. Isso é para você. Lembrar que o Senhor estará sempre aqui nos capacitando a todo momento. E por isso temos que estar firmes, né? Aqui na comunhão,
cada dos irmãos aqui, ajudando uns aos outros, nós jovens, ensinando cada um, os mais velhos, né? E também vigiando, né? Todo dia enfrentamos uma batalha, né? Todo dia as distrações vêm. Para todos nós, isso vale para todos. As distrações vêm nos estudos, no trabalho, onde quer que seja. Temos que estar sempre vigiando ali, temos que estar no equilíbrio. No equilíbrio, porque não sabemos quando o Senhor vai voltar, né? Como o irmão Alan falou aqui, o irmão Mac usou uma expressão sobre, por mais que, mesmo que nós estabelecemos nossa cama no inferno, o amor do Senhor pode nos tirar do mais profundo, né? Mesmo que estejamos fracos, caídos, né? Desviados, o Senhor pode nos tirar, o Senhor estará ali sempre esperando, com a tua mão estendida, né? É isso. Agora eu vou passar as palavras do irmão Ailton, né? Que foram mais também sobre os sinais, né? Não importa de na comunhão, aqui no meio da comunhão, porque temos que estar equilibrados, porque não sabemos quando o Senhor vai voltar, repito isso, né? Isso é muito importante. E todo dia, né? Temos que estar ali todo dia, buscando, dando o nosso melhor, né? Porque o Senhor sabe o melhor para nós, né? O Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe da nossa vinda. Mesmo tendo esses sinais aí que podem nos apavorizar, podem nos desanimar, né? Nos preocupar muito, mas temos sempre que lembrar o Deus que nós temos, né? Lembrar o que o Senhor fala todo dia para nós. É isso, que possamos estar ali sempre com o Senhor. Todo dia que o Senhor possa nos pedir direção, né? Sempre direção, para que nós possamos estar sempre olhando para o alto, né? Com os olhos ao alto, olhando para o Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. É isso. Amém. Graça e paz, irmãos. Graças ao Senhor tivemos dias maravilhosos ali na presença dEle durante esses 5 dias, tanto no momento da palavra como nas comunhões, né, com os irmãos. Pude ganhar muito com cada um que está aqui, graças ao Senhor. E vou falar o que tocou no meu coração, foi dito lá pelo irmão Ailton, vou começar primeiro por ele, e depois eu vou falar o que Mac falou. Na quinta noite, o irmão Ailton, ele frisou a necessidade de estarmos com a mente no Senhor. Muitas vezes nós nos perdemos nos nossos pensamentos, às vezes a gente quer viver com base no nosso pensamento. E ele usou o texto de Efésios 4:17, que eu vou ler aqui, que fala a respeito disso, que diz assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E aqui na Bíblia, pelo menos na minha, em cima desse texto tem assim: como devem agir os cristãos. E nós devemos agir com a nossa mente em Cristo. Nós não podemos nos prender às coisas que estão aqui nessa terra, porque tudo é passageiro, tudo vai acabar. Quando o Senhor voltar, nada vai ficar. A gente vai para a glória e vai acabar tudo. No texto de Romanos 12:2, que eu vou ler aqui também, ele fala sobre isso. Ele fala assim: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, quando nos prendemos nos nossos pensamentos, a gente acaba tendo resultados que não é da vontade de Deus, que não é tão boa, perfeita e agradável como seria se a gente tivesse com a nossa mente no Senhor. Vou falar agora sobre sexta-noite, que ele falou sobre a volta do Senhor e a importância de estarmos prontos. E os textos principais que ele usou foi 2 Pedro 3:10 e 3:14, que eu vou ler aqui. Espera aí. Tá.
Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existe serão expostas ao fogo. Aqui mostra que tudo vai desaparecer. Então essa é a importância do que ele falou anteriormente, de estarmos com a mente no Senhor e estarmos preparados. E no versículo 14, ele diz: por isso, amados, enquanto aguardar esse evento, esforça-vos para que sejas encontrado por ele em plena paz, sem máculas e livre de culpas. Deixa eu ver aqui. Ele falou também no texto de Efésios 5,15, a importância de estarmos vigiando, e o que Filipe falou de aproveitarmos as oportunidades. Ele diz assim: portanto, estais atentos para que vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízos, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à perdição, mas enchei-vos do Espírito Santo. Devemos estar cada dia mais aproveitando as oportunidades e enchendo-nos do Espírito Santo, para que a gente possa nos apresentar para Ele sem máculas e não ter vergonha diante dEle. E no sábado, ele citou essa questão dos sinais da volta do Senhor, que ele citou Mateus 24 e fez as referências dos textos e dos sinais. E o inimigo, ele quer nos ver distraídos, porque esses sinais já estão acontecendo, e eu anotei aqui, os sinais já estão acontecendo, e ele não quer que a gente veja, ele não quer que a gente se prepare, porque quando a gente não sabe uma coisa quando vai acontecer, a melhor opção é a gente se preparar. Mas quando a gente está distraído, a gente esquece totalmente disso e não se prepara. E aí ele falou, da propagação do evangelho pelo mundo, perseguição aos cristãos, falsa propagação do evangelho e rumores de guerra, que já está tudo acontecendo. Eu vou falar agora sobre o que o irmão Mac falou, que eu me identifiquei muito com as coisas que ele trouxe, que na quinta-feira ele falou uma frase que até hoje eu estou meditando nela, que é andar por fé e não por vista. Muitas coisas a gente está preso às coisas que a gente está vendo. Muitas vezes a gente está preso naquelas coisas que a gente acha que vai acontecer e que não vai acontecer. E no momento que a gente perde a fé, as coisas começam a desandar. E a gente se afasta de Deus e aí piora tudo ainda. Ele nos trouxe o texto de Mateus 24, 42, que eu vou ler aqui. Ele diz assim: por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Ele também nos traz um alerta em 1 João 2, 28. Que diz assim: sim, queridos filhinhos, permanecei nele para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. E essa questão da vergonha, ele citou uma frase que eu anotei aqui, que a vergonha vem quando vemos que deveríamos ter feito algo que não fazemos. E realmente é isso. Quando o Senhor nos apresentar para nós e a gente perceber que a gente não deu a importância devida às coisas dele, a gente vai nos envergonhar, a gente vai querer fazer como Adão fez, quis se esconder. A gente vai querer fazer isso por não termos renunciado o nosso tempo para ele. E ele falou também a questão de andar por fé, em Efésios 2, 8 e 10. Espera aí. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A importância de andarmos por fé, que eu já tinha falado antes, de andar por fé e não por vista. Isso é algo de Deus para nós. É uma garantia que Ele nos deu. E aqui, na sexta-feira, ele tocou bastante no assunto de Deus nunca nos abandonar. E ele citou 3 versículos que fala isso, que ele sempre está conosco. Independente de qualquer situação, ele sempre está conosco. É que nem Alan e Felipe falou. Até se estabelecemos nossa cama no inferno, ele vai nos humilhar e vai nos tirar de lá. E no sábado, que foi o dia que mais tocou meu coração, foi a questão de vida diária com o Senhor. A importância disso. Porque não temos como estar preparado para algo que não sabemos quando vai acontecer, sim nos preparar dia após dia.
ele fala em, acho que é Gênesis, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que ele fala em Gênesis, mas eu acho que eu não anotei. Mas ele fala que devemos nos alimentar dele dia após dia. Tem aqui um texto de Lucas 23, 25, que eu vou ler. Fala sobre isso também. Lucas 9, 23, 25. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, do que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. A importância de estarmos dia após dia buscando o Senhor para estarmos prontos. E ele citou um exemplo do atleta, e eu me identifiquei muito por conta disso, que eu como atleta, eu estou todo dia me preparando, todo santo dia me preparando, e quando ocorre algum imprevisto, alguma coisa que me tire dessa rotina, é um incômodo. Eu me sinto como se eu estivesse perdendo tempo, como se eu estivesse deixando de evoluir. E quando nós trazemos isso para dentro das coisas do Senhor, tem que ser da mesma forma. Quando a gente está dia após dia ali nos alimentando e nós pegamos um dia que a gente não se alimenta, a gente tem que sentir essa falta, essa necessidade de buscar o Senhor. Porque é Ele que nos supre, é Ele que nos renova suas misericórdias cada dia sobre nós. E é isso, irmãos. Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor. Eita, poxa, perdi o versículo já, gente. Aí, voltou. É muito difícil estar aqui, né? Mas eu vou dar meu melhor aqui para vocês entenderem o que eu compreendi lá no acampamento. Eu vou começar falando sobre a palavra de irmão Ailton, que eu vou falar um pouco mais breve. Que uma coisa que me chamou a atenção na palavra dele foi anunciar a vida de Cristo em nossas vidas. E isso parece tão difícil, só que como é que a gente pode fazer isso? Em 2 Pedro 3:9 diz que o Senhor, Ele não demora para vir, mas Ele espera por cada um de nós. E Ele espera para que cada um de nós esteja 100% focado no Senhor. Porque... Ai, meu Deus. Porque tem vezes que a gente tá na reunião, louvando, adorando, e aí chega em casa, chega com os amigos do mundo, no celular, e a gente se dispersa, a gente pensa em outras coisas e esquece totalmente do Senhor. E é isso que eu entendi, né? Que a gente precisa estar mantendo o Senhor no nosso dia a dia, 100% com Ele, lendo a Bíblia, orando, buscando e olhando somente para Ele. Porque se a gente estiver assim, a gente fica fraco. E aí, com qualquer coisa do mundo que aparecer, a gente vai se desviar. E aí é isso que eu ia falar de irmão Ailton. Agora eu vou falar de irmão Mac. Aqui. Irmão Mac falou sobre nos preparar para a volta de Deus, que também é parecido com o que o irmão Ailton falou, que a gente tem que se preparar. Uma das maneiras da gente se preparar como eu falei, buscando ao Senhor no nosso dia a dia, porque isso vai fazer com que nós fiquemos fortes e permanecemos nele. E em Salmos 90:12 diz que a gente precisa contar os nossos dias aqui na terra, para que a gente alcance sabedoria e o conhecimento de Jesus. E eu quero falar outra coisa também, que ele falou, que é que o Senhor, Ele suporta todas as nossas cargas, quando a gente peca, quando a gente erra. Então, nós devemos também saber da carga que a gente tem como cristão e levar essa vida séria, que quando a gente se batiza, a gente começa a ter um compromisso muito sério.
Então nós precisamos tratar isso de uma forma séria e não como muitos ficam, tipo, meio desviado assim, sabe? E aí nós devemos suportar essa carga em todos os dias da nossa vida, para mostrar para o Senhor que nós estamos prontos para que Ele possa vir. E se nós temos medo de falar isso, porque tem muita gente que chega na escola e tem medo de admitir, chega no trabalho, tem medo de falar que é cristão. E nós não devemos ter esse medo, né? Nós devemos perder essa vergonha e assumir mesmo, porque o Senhor tem que estar acima de tudo na nossa vida. E se uma coisa que está acima de tudo na nossa vida, você não assume essa coisa, aí ela significa que ela não está acima de tudo na nossa vida. E é isso aí que eu ia falar. Irmãos, a gente vai pedir para que os irmãos os próximos possam ser mais concisos. Vou tentar. Paz, irmãos. Irmãos, assim, eu considero que esse acampamento foi muito rico. A palavra foi muito rica. O ambiente, os irmãos, a comunhão dos santos, a cozinha, os alimentos, as coisas mais simples para mim foi uma bênção. Na verdade, eu volto desse acampamento com minha alma lavada. Feliz com o Senhor, feliz com os irmãos, sem nenhum tipo de coisa negativa para compartilhar. A palavra, eu senti, tanto a Ailton como o Mac, que quando eles falaram, o Espírito Santo estava ali atuando de forma muito rica. Teve momentos que eu achava que o irmão Mac ia voar. E a fala dele nos transmitiu o amor de Deus. O amor profundo, é como se a gente pudesse tocar no amor, sabe? Esse Deus tão maravilhoso que é o Senhor. E então nós agradecemos por tudo ao Senhor. O tema foi estando preparados para a volta de Cristo. Estar preparado é na nossa vida cotidiana, irmãos, diariamente. Maria estava preparada quando recebeu a visita do anjo. Ela estava na sua vida corriqueira diariamente, né? Tranquilamente, simplesmente. E o anjo a visitou, ela tinha um coração temente ao Senhor. E nós também devemos estar preparados assim, diariamente, buscando ao Senhor. Com os nossos pés, como diz um irmão do passado, nossos pés na terra, mas o nosso coração no céu. Aguardando o chamado dele, que ele está próximo, o Senhor está próximo. Mais do que nunca, irmãos, nós sentimos isso. Que o Senhor está próximo, o Senhor quer que a gente se prepare. E Mac falou uma frase, se você não se preparar, você vai se arrepender. Naquele dia você vai se arrepender. Então hoje é o tempo, irmãos, de nos preparar. Mas eu queria também trazer uma palavra aqui de exortação, porque eu não posso deixar de falar o que o Senhor me falou. Antes de ir para o acampamento, uns 4 dias antes, não tenho certeza, eu deitei à tarde, estava com muito sono, e eu tive um sonho. E nesse sonho, o Senhor estava falando por boca de um irmão: eu não estou alegre com os jovens que estão assentados na mesa dos escarnecedores. E eu assustei, mas eu sabia que tinha um peso de Deus no meu coração. E fui procurar saber, porque a gente questiona lá, o que será isso, meu Deus? O que é que o Senhor quer nos falar? O que é isso? Mas eu fui procurar pelo menos o significado do que seja um escarnecedor. Um escarnecedor é um zombador, uma pessoa sem respeito, que fala coisas maliciosas. Um zombador. Os escarnecedores falam mal das outras pessoas, sem se preocupar com o mal que podem estar causando. O crente, ele não deve ser um zombador. E aqui fala, Salmo 1, Salmos, vou ler só aqui rapidinho, que desse já disse que eu não posso demorar. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem
porque não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que tenhamos cuidado também de estar nos preparando, irmãos, para a volta do Senhor. Meg falou que alguns que estão dentro e amigos que estão fora, o joio que está dentro, e amigos que estão fora, pode nos arrastar para fora daquilo que é a vontade de Deus. Então, que todos nós possamos receber, né, do Senhor e estar vigilantes, com atenção, cuidado. Cuidado, porque já vimos muitos irmãos firmes na fé descer a ladeira abaixo por conta de algumas coisas que não agradam a Deus, falar mal dos outros, expor o pecado dos outros, se juntar para falar mentiras, para fofocar. Irmãos, temos muito cuidado. O Senhor não se agrada disso. Jesus Cristo é o Senhor. Paz, irmãos. Eu vou ser bem breve. Mas ok. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês, né, aos que não estavam, que o que mais me impactou, foi o fato de a palavra de irmão Mac e o irmão Ailton se conectarem de uma forma absurda. Eu não sei se tio Ailton mandou mensagem para tio Mac assim, e aí vai falar o quê? Não sei. Mas eu só sei que se conectavam de uma forma, porque lá funcionava da seguinte forma: de manhã tinha a mensagem de tio Mac e à noite tio Ailton. Então parecia que uma mensagem, alguma coisinha que faltasse, tio Ailton vinha e complementava. Então eu não vou falar separado, como eu disse, eu vou ser breve. Eu vou falar só alguns detalhes, umas frases e palavras-chave que me marcaram muito deles dois. Primeiro, eu gostaria de falar também que toda vez que Mac terminava, Estela fazia uma dinâmica e ela ajudava muito a gente a entender e a fixar aquilo que foi falado e também exercitar e passar um para o outro. E na primeira, eu vou citar aqui, ela fez perguntas após a pregação de Mac. A primeira pergunta, eu não vou me deter muito nela, porque não é o que me marcou. Eu vou começar da segunda e a terceira. A segunda é a seguinte: como podemos nos preparar para a vinda do Senhor? Um detalhe. Essas dinâmicas eram feitas em grupos, então as respostas eram em grupos. E aí meu grupo colocou o seguinte: nos encher do Espírito, ficar atentos aos sinais, colocar o Senhor acima de todas as coisas, não nos apegarmos às coisas deste mundo e entregar o coração. A terceira pergunta era: quais os impedimentos de nos prepararmos? E meu grupo colocou: estarmos dispersos, colocar muita importância nas coisas desse mundo, não manter o coração firme e aberto para ter uma relação com o Senhor. Também quero falar um detalhe que tio Ailton falou, que complementou no mesmo dia. Que eu gravei muito isso, essas duas perguntas de Estela, porque me fez refletir de verdade. E aí tio Ailton de noite falou duas frases. A primeira é a seguinte: segurar as coisas do mundo com mãos leves. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. Às vezes a gente acha que o que vai nos distrair são coisas padrões. Tipo, o que vai me distrair é só o celular. O que vai me impedir de estar preparado é só a escola, é só o trabalho. Mas não, às vezes é qualquer coisa que a gente coloque à frente do Senhor. Por exemplo, creio que muita gente aqui esteja com fome, né? Doido para comer um almoço gostoso dos irmãos lá embaixo. Mas não é como se isso fosse o mais importante. O mais importante é estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Então, tem diversas coisas que a gente coloca um peso desnecessário. E tio Ailton falou que devemos segurar qualquer tipo de coisa desse mundo com mãos leves. E também, as coisas do Senhor não têm preço, mas têm valor. Isso, para mim, foi muito importante. E só para citar um versículo que me lembrou na hora, eu não lembro se foi falado, eu acho que não.
Mas o versículo é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E é isso. Paz, irmãos. Esses dias foram maravilhosos, né? E foram dias de aprendizados. E eu queria começar com do irmão Mac, e eu vou falar as coisas que mais me tocou, que são frases, né, que tem aqui. O elemento-chave para a nossa preparação é uma vida diária com o Senhor. O Senhor se importa com os nossos dias, porque estamos na escola de Cristo. Todos os dias Ele quer nos ensinar algo novo. Cada dia Ele quer nos desenterrar um tesouro perdido. O amanhã nunca vem. Nessa parte do amanhã nunca vem, é aquela parte que a gente sempre fala assim: amanhã eu faço, vou deixar para amanhã. Então, o amanhã nunca vem, e hoje é o dia de buscar e ter a salvação. Quando lemos a Bíblia da forma certa, vemos resultados e a vida do Senhor começa a refletir em nós. Se há um desafio diante de nós, o Senhor vai adiante de nós. Quando passamos por dificuldades, o Senhor não nos rejeita, mas Ele vai até nós e nos conforta, nos consola e nos ajuda. É um prazer ao Pai revelar Cristo a nós. Quando nós estamos na frente do Senhor e tomamos a liderança, vamos ter problemas. Precisamos carregar a nossa cruz e confiar nele. Quando caímos em um problema, o Senhor vai estar de braços abertos para nós. Ele jamais nos abandonará. E a do irmão Ailton. Foi: temos que estarmos atentos e preparados para a volta de Cristo. E temos que nos prepararmos para nos sermos pegos de surpresa. Se nós fizer e colocar nossa vontade e desejos em primeiro lugar, estamos negando a volta de Deus. Mas se colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar e nos santificar, estaremos preparados para a volta de Jesus. Aqueles que são comandados pelos nossos pensamentos são como nécios, e não podemos ser assim, porque a igreja é comandada por um cabeça, ou seja, Cristo. Temos que estarmos vigilantes para não nos perdermos a sensibilidade. Quando perdemos a sensibilidade, entramos em um estado deplorável e desagradamos a Deus. Quando estamos juntos, somos fortalecidos e aprendemos uns com os outros. E não podemos ser como os nécios, arrogantes e soberbos. Temos que ter um coração humilde e ensinável. E é isso. Graça e paz. Irmãos, para ser sincero, eu não ia ver, porque não tinha planejado nada. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Vocês acreditam que Deus me acordou 2 horas da manhã para montar a pregação? Rapaz, para mim foi algo muito estranho, porque Deus me acordou de uma forma um pouco medonha. Tava dormindo, ouvi um toque-toque na parede. Falei, meu Deus, acordei. Não consegui dormir mais, fiquei lá na insônia, toque-toque. Eu falei, meu Deus, e agora? Cheguei nos meus pais e falei, tem alguém batendo na minha parede, eu não consigo dormir. Eu sou muito medrosa, eu não consigo... Ai, calma. Eu sou muito medrosa e, tipo assim, eu sei que o mundo espiritual existe, eu tenho muito medo disso, mas ainda vou chegar nessa parte. Ai, calma, eu tô um pouco nervosa, gente, calma. Aí, meu pai, Noemi, você orou? Falei, eu orei, né, pedi pra Deus parar, né, mas, gente, não tinha como, né? Aí, meu pai chegou lá, quando... Meu pai chegou no meu quarto, não era nada não, era só meu quadro batendo na parede, toque, que me acordou. Aí eu morrendo de medo e tal, fui no banheiro, me joguei uma água no rosto e Deus falou comigo.
se você tem medo de uma barata, eu tenho medo de uma barata, como é que eu não vou ter medo de um espírito que aparece pra mim do nada? Aí eu fiquei refletindo nisso. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda a tirar esse medo de mim. Aí quando eu tava ali com as irmãs, quando eu tava ali com com as meninas esperando, Deus falou assim, você tem a audácia de matar uma barata, por que você não pode ter a audácia de falar para Satanás, o Deus que você serve? Eu fiquei tipo assim, meu Deus. Gente, eu nunca tinha, eu sabia, mas eu nunca tinha segurado essa vitória na minha mão para dizer, Satanás, eu não tenho medo de você, medo eu tenho, mas eu creio no Deus que eu sirvo, Ele vai me proteger de toda seta, de todo dardo inflamado que vier para cima de mim, porque se eu estiver firme na rocha, não tenho o que eu temer. E foi uma das pregações que o irmão Ailton falou, que os meninos até citaram, sobre você colocar a sua cama no inferno e Deus irá lá te salvar. E foi algo terrível. E outra pregação de irmã Ailton, que tá na minha cabeça, desde que eu li, foi quando ele falou, uma pessoa quando se afasta de Cristo, o seu coração vai endurecer. Se perdemos a sensibilidade no espírito, nós iremos ficar perdidos e sem saber o que fazer. Sem o Espírito de Deus nos conduzindo, nós estaríamos perdidos, sem nada para falar, sem nada para ouvir, porque às vezes a gente precisa de muita sensibilidade para estar, como tia Lia disse, na roda dos escarnecedores. Às vezes nós achamos que são apenas amigos, mas o Espírito Santo às vezes nos incomoda e falando, olha a rodinha que você está, olha os amigos que você está. É isso. Graça e paz, irmãos. Eu confesso que estou muito tímida, né? Mas eu queria agradecer primeiramente a Deus por eu estar aqui, porque não foi muito fácil eu chegar aqui, né? Queria agradecer também ao irmão Ailton e ao irmão Mac por ter falado aquelas grandes palavras que tocam muito o meu coração. Não vou falar todas aquelas palavras, né? Mas eu escrevi um rascunho, depois eu arrumei sobre Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. O Senhor não quer ouvir certas desculpas como está esta de que somos novos e não sabemos o que dizer. Seja no momento de pregar o evangelho para um desconhecido ou para um amigo, ou para uma reunião de mais de 30 pessoas. Você sempre terá o que dizer, independente se for muito ou pouco. Deus usa você para ter o que dizer. Não importa se você repetir a mesma coisa mais de 10 vezes, o Senhor estará ali com você, te apoiando sempre. E o outro versículo que eu queria ler é Jeremias 1:9, que diz assim, e estendeu o Senhor a mão, tocou-me e disse-me o Senhor, eis que ponho as palavras nas minhas bocas, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Esse versículo também me chamou bastante atenção, porque às vezes quando o acampamento acaba e você passa a semana inteira, antes do dia do Partir do Pão e também dos jovens e adultos ruminarem, pensando na palavra de Deus e pedindo a Ele direção e ajuda para o que falar. Às vezes você se prepara tanto e fica bastante confiando, sabendo o que quer falar ali na frente, mas quando você chega no Partir do Pão domingo, você sente e olha para trás e vê o tanto de irmãos e irmãs que você vai ter que falar aquela palavra e imediatamente surge uma grande barreira com pensamentos falando, você vai mesmo lá na frente, e se você gaguejar ou se você repetir a mesma palavra mais de 10 vezes, e na mesma hora você desiste e acaba não indo falar a palavra que Deus tocou no seu coração. E você pode até mesmo se sentir
derrotado por conta daqueles pensamentos. Mas não desanime, pois o Senhor está contigo e surgirá outras novas oportunidades. Apenas peça a Deus forças para enfrentar sua timidez e seja confiante consigo mesmo. Mas também quando essa barreira aparecer, quebre imediatamente e fale para todos o que Deus colocou no seu coração. Você pode gaguejar ou até mesmo chorar de nervosismo, mas Deus estará com você naquele momento e colocará grandes palavras na sua boca. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Depois eu vou. Deixa eu encorajar a outra ali. A paz, irmãos. Sempre tem que ter coragem, né? Para vir aqui. Mas, como eu estava também pensando, como Noemi, quando eu estava pensando o que eu ia dizer, gente, eu vou falar tranquilamente, porque eu estou no meio de irmãos que eu fui acolhida há 13 anos. Então, eu estou no meio de família, eu estou à vontade. E assim eu vou poder expressar tudo que o Senhor colocou no meu coração. De fato, o acampamento foram dias muito, muito bons. Foi assim, um presente precioso da parte de Deus para mim e acredito que para todos que estavam lá. Mesmo aqueles que achou que ganhou pouco, eu tenho certeza que é porque ainda não desfrutou de tudo. Eu vou falar sobre 2 aspectos. Um foi o aspecto prático, que foi em relação ao aprendizado na cozinha, porque eu fui servir na cozinha. Que desafio maravilhoso. E foi muito bom. Dizer que eu agradeço a Deus porque eu estava ao lado de irmãs experientes e eu pude perceber, né, a experiência, a leveza, a grandeza e estar ali, elas abrindo espaço para eu entrar. Então, assim, foi um grande aprendizado na prática. E a gente precisa desses aprendizados na prática. Observar o adulto que sabe, às vezes, muito mais que você, jovem, que ele está abrindo espaço para você. Não é porque ele não sabe. Às vezes ele sabe até mais do que você. Sabe toda a tua ideia que você vai trazer, ele sabe. Mas ele está abrindo espaço para você experimentar, para você se sentir à vontade. Então, assim, eu percebi isso na prática e foi maravilhoso. E eu agradeço a Deus por esse privilégio de estar com irmãs experientes que me trouxeram segurança para que eu pudesse colocar para fora até coisas assim que eu pensava que podia dar certo, eu não sabia. Uma batata maravilhosa, coisas novas que surgem, porque elas estavam ali e porque a segurança delas ali, eu podia errar, porque elas estavam ali comigo. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande, um aprendizado na prática, e isso eu preciso levar para a vida toda. E trazer também para os jovens isso, que às vezes a gente sabe, tem coisas novas e diferentes e é maravilhoso isso, mas não despreze uma pessoa que tem muito tempo de caminhada, porque ela sabe muito mais que você, mesmo que ela não diga nada. Bom, esse é o primeiro, porque não é pregação, desce tá ali, já está dizendo, vamos embora. E a segunda coisa foi assim, irmãos, sobre a palavra, que foi assim maravilhosa. Foi uma palavra muito profunda para os jovens, palavra assim que me fez assim cair da cadeira de tanto chorar. Quem estava do meu lado sabe que eu caí da cadeira de tanto chorar, porque foram palavras de amor. Foram palavras de amor. E o amor não tem como a gente desprezar. O amor de Deus por nós é assim, nos constrange.
Então, o Senhor estava ali dizendo àqueles jovens, dizendo para mim também, dizendo até para aqueles que não estão ali, porque para mim me fez refletir sobre isso também, sobre aqueles jovens que não estão ali, estão no mundo, estão desviados, estão em pecado, enfim. O Senhor se apresentar como um Deus que quer um relacionamento conosco. O tempo inteiro, desde o início, o irmão foi crescendo. Para mim foi assim, como se eu estivesse numa ladeira. O irmão foi crescendo e falando sobre relacionamento, falando sobre como o Senhor quer os jovens, como ama cada um de nós, como Ele não despreza nenhum, como Ele tem um propósito para cada um dos seus filhos, cada um daqueles que Ele chamou. E aí ele foi subindo. E tome-lhe coisa, que foi muita coisa. E aí, para mim, chegou no ponto alto, que foi quando... Aí realmente eu não tinha como ficar sentada, eu tinha que cair da cadeira mesmo. Foi quando ele disse que esse relacionamento, a parte maior é o Senhor. Não é sobre nós, não é sobre o nosso erro. Não é sobre o que a gente pode oferecer, não é sobre a nossa dignidade, não é sobre o que a gente sabe ou o que a gente não sabe. Não é sobre fazer tudo certo, não é pela nossa própria força. O relacionamento que Deus está propondo a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança, a cada adulto eu quero ter um relacionamento com vocês, porque eu sou forte. E por mais que você erre, o perdão de Deus é restaurador. E assim, e aí me fez refletir sobre aqueles que estão fora. Rapidinho, que desce já olhando no relógio, mas eu não vou me intimidar, porque eu vou dizer tudo que eu tenho que dizer. Aqueles que estão fora, porque erraram, porque pecaram, porque cometeram algo grave, grave mesmo, e eles sabem disso, que o Senhor é maior do que todos os nossos erros. Deus é maior, Deus é melhor, e Deus é capaz de transformar tudo novo. E quando a gente tem a oportunidade de errar feio, não fazendo aqui nenhuma apologia ao pecado, nem ao erro, mas é porque o Senhor está nos dando uma grande oportunidade de conhecer quem é Ele, quem é o seu amor e o tamanho do seu perdão. E quando a gente é verdadeiramente perdoado por aquilo que a gente sabe que cometeu, irmãos, é muito constrangedor. Não tem como você não se constranger quando realmente você sabe que você errou. E você olhar nos olhos, como diz aquela canção, de quem tanto mal você fez, e pedir perdão, e ele lhe oferecer esse perdão. Então, é esse tipo de relacionamento que Deus está interessado de ter com cada um de nós. E quando, como o irmão falou, a gente só pode enxergar isso quando Deus ilumina os nossos olhos e a gente consegue ver o tamanho da nossa transgressão, o tamanho do nosso pecado e o tamanho que Deus é, o tamanho do relacionamento que Deus está oferecendo para cada um de nós. Então eu encorajo aos irmãos duas coisas. Uma, venham servir. Vocês que têm muita experiência, aqui tem pouca também, venham servir. Os jovens precisam de pessoas com experiência para estarem do lado deles, para encorajá-los eles a continuar. E vocês jovens, experimentem o Senhor, porque Ele quer se revelar para vocês de uma maneira estrondosa, como Ele fala na sua palavra, no Salmo 139, porque eu vi que não foi só eu que caí da cadeira com aquele Salmo 139, porque Ele tem muito para nós. É isso, perdoe, irmãos, o tempo. Veja só, são 12 horas. E aí eu precisaria perguntar aos companheiros aí de jogo, Marcelo, Luciano e Renato.
Então, os irmãos que estão aqui, os 4 aí, os 4. Cada um de vocês tem 2 minutos. Porque senão vai ficar muito tarde e a gente também precisa fazer algumas outras coisas aqui. Então vamos lá, então 5. Graça e paz, irmãos. Durante esses dias foi maravilhosos, né? O que os irmãos falaram. Mas o que mais me chamou a atenção foi a palavra do irmão Mac, sobre que está em 1 João 2, 28. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possam estar cheios de coragem no dia que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. E o irmão falou uma passagem, uma coisa que me tocou muito, foi que, eu não me lembro exatamente quem foi, mas foi com o irmão Lance Lambert, que tinha uma mulher enferma. E aí, essa mulher, Lance Lambert foi visitar ela, e ele chegou junto dela e falou: é uma promessa, Deus está com você. Mas aí a irmã se levantou, segurou a mão do irmão e falou: isso não é uma promessa, é um fato. Deus está comigo. Também o irmão falou também sobre 2 Coríntios 11:2, que fala sobre as virgens puras. E algo que ele me falou que tocou muito no meu coração foi que Deus não quer como se fossem virgens puras. Mas o que isso significa? Que nós devemos ter o coração puro para Deus. E também Mateus 28:20 fala que Deus está com você. Ele fala com você e não com vocês. É como se fosse algo mais íntimo, que Ele está falando pessoalmente conosco, falando que Deus está comigo. E é isso que eu queria compartilhar. Deus tocou muito oração agora para vir aqui, porque através de Emmanuel também, né? Quero ler aqui tudo de irmãos Marcos 13:32, que diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. E eu quero ler outro versículo aqui, depois dele, diz assim: orai, vigiai, orai, porque não sabeis quando será o tempo. Que nós precisamos de estar atento à volta de Deus, e que a gente possa estar orando, jejuando junto, intercedendo pelos irmãos, porque vai ser dia difícil e a gente não sabe se Deus vai voltar nem hoje nem amanhã, mas Ele vai voltar, e a gente pode ter certeza que a gente vai receber a nossa vitória estando junto e sendo cristão. Paz, irmãos. Então, só queria dizer que o acampamento foi um momento ótimo de adoração com Deus, diversão. Podemos estar em comunhão com todos os jovens juntos.
Bom, o que eu aprendi foi que Jesus é como ladrão. Ele não vai dizer a data nem a hora em que ele chega. Então nós devemos estar prontos toda hora. Temos que estar prontos para quando Jesus voltar. Pais e irmãos, neste acampamento tivemos dias maravilhosos, como todos disseram. O que mais me tocou foi a passagem que o irmão Mac compartilhou com a gente, que é 1 João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. O irmão Mac fez perguntas interativas com a gente, e uma dessas perguntas que mais me tocou foi a que ele perguntou: o que é uma vida cristã boa? Aí ele respondeu: é simplesmente dizer sim para Cristo todos os dias. E o que o irmão Ailton ministrou que mais me tocou foi a passagem da parábola das 10 dracmas, que está em Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, de perder uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, o que o irmão Ailton falou foi que foram dois tópicos que me tocou muito, que foi quando a mulher arrumou sua casa para encontrar a moeda perdida. Que Deus está nos falando que temos que preparar nossa casa para a vinda dele. E o outro ponto foi que o irmão Ailton falou que o marido dava à mulher um colar que elas usavam na cabeça de 10 dracmas. E quando... Aí essas 10 dracmas no colar era a simbologia de um dote. Aí caso se perdesse, a mulher tinha que exatamente se encontrar, senão ia ser impura. Foi isso que Deus me tocou nesses dias. Nossa. Pode ir. Pais e irmãos, eu ia ceder meu lugar para outro adolescente que quisesse falar, mas eles estão tímidos, né? Mas eu creio que o Senhor está trabalhando, né? E a gente já vê a vitória na vida de alguns, né? Que não é fácil vir aqui falar. E eu creio que os demais virão. Irmãos, eu vi a misericórdia de Deus, porque assim a gente não tem como negar que os sinais dos últimos dias estão aí. E que muitos de nós estamos dispersos. E a gente vê a grande costura do Senhor, né? Esse sonho que Deus deu para Lia, né? Que foi um alerta, né? Eu creio que muitos jovens e adolescentes estão passando por essa situação. E eu vi a misericórdia de Deus nessa palavra. O Senhor, através da vida de Mac, ele veio com a parte do fortalecimento de dentro para fora, né? Mac começou falando sobre o eu sou, né? Ele disse que o eu sou começa no livro, né? Acho que foi de Mateus que ele falou, e no final do livro o eu sou está presente. Falou do eu sou na vida do apóstolo Paulo, né? E do grande chamado do Senhor para que a gente não venha temer, né? Não temas, porque eu estou contigo até a consumação dos séculos. Isso foi uma coisa que falou muito ao meu coração. Aquela questão dele dizer que a gente não deve estar com os nossos olhos nessas circunstâncias que perecem, mas sim no reino inabalável que nos foi entregue, que é o Senhor, né? E Ailton foi de dentro para fora, né? Ailton falou do viver, desse viver que a gente deve ter, que corresponda ao chamado desse momento, que é o quê? Estarmos preparados. Será que nós estamos vivendo dessa forma? Será que nós estamos vivendo de uma forma que o mundo olhe para nós e tenha a convicção de que Jesus está voltando? Porque eu fiquei meditando, gente, se a gente soubesse que ia ter um grande tsunami daqui a 2 dias, como é que a gente ia estar se comportando?
se preparando totalmente. E se chegasse alguém novo na cidade e visse a forma, a correria, a pressa, no mínimo ia perguntar: o que está acontecendo? O que vai acontecer que esse povo está dessa forma? Então, foi isso que o Senhor falou ao meu coração, que a gente deve estar se comportando nesse momento de acordo com aquilo que nós estamos esperando, que é a volta de Jesus. A gente não sabe. E é como o irmão Beck falou, é o dia a dia, todos os dias a gente deve acordar e dizer: meu Deus, eu tenho que estar preparado, Jesus pode voltar daqui a 1 minuto. Né? E aí a gente saber que Deus está conosco, que nós não estamos sozinhos. Também Beck falou sobre o chamado, que foi uma coisa que eu fiquei muito feliz em meu coração, né? Deus está nos chamando, segue-me. E também aquela parte que ele diz: o que te preocupas? Que às vezes a gente fica se preocupando com o irmão que está do lado. Não se preocupe com o irmão que está do lado. Siga o Senhor. Aquilo que Ele tem te chamado, seja fiel. Ele também falou que Deus não vai procurar saber quem fez mais, quem fez menos, mas que foi fiel a Ele. Então a gente deve corresponder ao chamado do Senhor, seguir o Senhor, não se preocupar com os outros, né, irmãos, e ser fiel a Deus e saber que a força para servir não vem de nós, mas é dele. Não, então ele falou do profeta Jeremias, que a irmã falou aqui, que ele disse: Senhor, eu não sei. A gente não sabe, irmão, e é para não saber mesmo, porque não é na nossa força, é na força do Senhor, é Ele que nos capacita. Então a gente não fique dando desculpas, né? E hoje de manhã o Senhor me lembrou daquela passagem do escravo de orelha furada. Nós éramos escravos das trevas e servíamos as trevas, né? Hoje nós somos servos de orelha furada, voluntários, por amor. E Ele vai nos capacitar para a gente fazer tudo eternamente, né? Nós vamos estar na presença eterna do Senhor. E aquilo que o Senhor tem nos prometido é infinitamente melhor, que o Senhor está nos preparando para nós, do que aquilo que nós temos aqui. E é como a Ailton falou, nós vamos tocar nas coisas desse mundo com mãos leves. Não vamos colocar nossa expectativa nas coisas que estão nesse mundo, mas nas coisas do alto. Então, assim, que os jovens possam realmente ter aproveitado essa palavra e saibam que foi a misericórdia de Deus na vida de vocês. Que vocês possam dispor o coração de vocês para estar servindo ao Senhor com alegria, certo? Para levantar a bandeira e não se envergonhar do Senhor, porque naquele grande dia Ele não quer se envergonhar de vocês. Então é isso, fiquei muito feliz, foi muito lindo ver os meninos em comunhão, foi algo que tocou assim profundamente meu coração, ver que eles estavam desfrutando de tudo que o Senhor preparou para eles naqueles dias. Eu fiquei muito feliz. E foi um desafio muito grande para mim, porque servir e ser Maria, irmãos, muitos momentos eu fui tentada a ficar como Marta, mas o Senhor me ajudou e eu consegui anotar coisas que o Senhor falou profundamente no meu coração. Eu consegui ser Maria também. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. O Senhor trouxe resposta a orações. O Senhor é tão gracioso. Eu estava precisando tanto ouvir aquela palavra do não temas naquele dia. Que o Senhor está conosco. Porque esses dias realmente são maus. Tantos problemas, muitas dificuldades. Mas o Senhor é bom, né? E nós temos provado e visto que Ele é bom. Então eu fiquei muito feliz. Cansada. Parecia no outro dia que um caminhão tinha passado por cima de mim, mas eu estou aqui viva e forte para dizer glórias ao nosso Deus, que é vivo, é forte, é poderoso, é tremendo e é rico em amor e misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Aleluia.